Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar da embolização no tratamento de miomas uterinos. Também tem bate-papo sobre os aspectos importantes da gente observar no uso de maquiagem para crianças, tá? Tanto da gente saber, se certificar que aquela maquiagem é segura para o uso infantil. A gente vai abordar esse tema aqui no programa hoje. E ainda um bate-papo sobre os cuidados com a pele durante a menopausa. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Tô te esperando nas nossas redes sociais, @TV Hit no Instagram, Hit TV Oficial lá no Facebook, através do nosso site www.hittv.com.br. Você assiste a programação ao vivo, muito legal quando estiver fora de casa, então faça isso com a conexão com a internet, o site está lá para você assistir a programação. E para assistir, ver e rever os programas que já foram ao ar, é o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, que é Hit TV ao vivo. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Começar o bate-papo de hoje, começar o programa de hoje com esse bate-papo super interessante sobre uma maneira de tratar miomas. Então, a embolização para o tratamento de miomas uterinos. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Rafael Noronha, médico cirurgião vascular, especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular. Doutor, prazer te receber, seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Denise, é um prazer estar presente, obrigado pelo convite. Vamos falar desse assunto que eu acho sempre muito interessante falar, de embolização de mioma. Muito legal, então vamos começar? Eu sei que pode ser extenso, mas pincela pra gente, o que são miomas? Pra gente ter um início aqui do bate-papo. Miomas são tumores benignos do útero, então muitas vezes quando a gente pensa em tumores, a gente pensa logo em câncer, mas isso não é verdade, né? Existem os tumores benignos e os tumores malignos. Os tumores malignos são câncer, os tumores benignos não. Os miomas são os tumores benignos mais comuns do útero e eles são muito comuns nas mulheres. A gente sabe que ao longo das suas vidas, até 70% das mulheres vão ter miomas uterinos. Então, isso é um problema que vai atingir a maior parte das mulheres em algum momento das suas vidas. Óbvio que a maior parte desses miomas não causa sintoma nenhum. E por não causar sintoma, eles não precisam ser tratados. Mas aí de 20% a 50% das mulheres que têm miomas vão ter sintomas. E aí vão precisar de algum tipo de tratamento. Então é um assunto que eu acho que é muito interessante para a maior parte da população feminina, porque potencialmente é uma coisa que pode atingir a elas. O tratamento, ele se dá só quando tem sintoma? Então, dá para partir dessa premissa? Sim, a maior parte das mulheres que têm miomas assintomáticos, né, miomas sem sintoma nenhum, não precisam de um tratamento específico, é feito acompanhamento regular com o ginecologista, mas na maioria das vezes não é necessária nenhuma abordagem. Agora, quando começa a ter sintomas, aí a gente pode discutir os sintomas, mas quando começa a ter sintomas, aí precisa de algum tipo de tratamento, né? Existem várias opções de tratamento, mas alguma delas precisa ser indicada. Tá. Sintomas mais comuns, que você pudesse elencar aqui pra gente? O sintoma mais comum dos miomas é sangramento, né? Sangramento, e pode ser sangramento de diversos tipos, mas o mais frequente é que seja um sangramento menstrual aumentado. E aí ele pode ser aumentado em volume, então sangra muito, ou em duração, né? Sangra por mais dias do que o habitual. Ou as duas coisas associadas, duas coisas juntas. E geralmente é uma coisa que vai aumentando, né? Então começa a aumentar o fluxo menstrual, vai aumentando cada vez mais, ou vai aumentando o número de dias de menstruação. Então geralmente é relacionado com o ciclo menstrual, embora também possa haver em algumas situações sangramentos fora do período menstrual. E aí então a mulher que faz os exames, faz o diagnóstico e já tem sintomas, a gente está falando de um acompanhamento aí com o ginecologista, que é o principal médico da mulher. Como é traçado e quais são as opções, então, de tratamento? Como isso é passado? Porque você definiu pra gente o mioma e a gente sabe que existem tipos de mioma e eles estão muito relacionados à localização desse mioma no útero, né? Em que parte da parede que tá, uma série de detalhes que vem escrito no exame também. E acho que a principal questão é, dependendo desse tipo, dependendo da localização, do tamanho, você pode excluir determinado tipo de tratamento e aí, de repente,
pular do menos complexo para o mais complexo? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Lógico. Então, com relação à localização, eu vou só falar mais um pouquinho dos sintomas. Tá? Sangramento é o sintoma mais comum, mas outros sintomas que podem acontecer é a dor pélvica e sintomas compressivos, principalmente quando os miomas são muito grandes, quando o útero está muito volumoso. Então, isso pode gerar uma compressão da bexiga e aí levar a quadros de incontinência urinária, aumento da frequência urinária, ou pode comprimir o intestino posteriormente, e aí pode dar quadros de constipação. Então, existem alguns sintomas compressivos que podem estar relacionados também a miomas mais volumosos e infertilidade. Não é uma causa comum de infertilidade, mas miomas, principalmente miomas que alteram um pouco a cavidade uterina, eles podem dificultar uma gestação. E aí a localização dos miomas, existe uma classificação que é muito utilizada pelos ginecologistas, a classificação de Figo, que vai de 0 a 8, de acordo com a localização de dentro para fora do útero. Resumidamente, eles podem ser submucosos, que são aqueles que estão dentro do útero, lá em contato com a cavidade interna do útero, intramurais, que estão dentro da parede, no meio da parede do útero, e subserosos, que são aqueles mais externos, né? Os miomas que causam mais sangramento são os submucosos ou os intramurais com um componente submucoso. Esses miomas também, eles mais frequentemente deformam a cavidade uterina e eles podem levar a quadros de infertilidade. O tratamento, basicamente, ele pode ser realizado com medicamentos, né? A gente tem alguns ginecologistas que trabalham em parceria com a gente e fazem sempre o acompanhamento conjunto das pacientes com miomas uterinos. Então, a gente pode começar com o uso de medicamentos, e esses medicamentos geralmente eles são hormonais, então, anticoncepcionais hormonais, por exemplo, ou análogos do GNRH. Os anticoncepcionais, eles geralmente melhoram os sintomas de sangramento, mas eles não reduzem o volume do útero. Então, para aqueles pacientes que têm útero muito grande, com compressão de estruturas adjacentes, não vai ter uma redução muito significativa do tamanho uterino, mas vai melhorar sangramento, se tiver sangramento. Já os pacientes que fazem uso dos análogos do GNRH, esses medicamentos eles podem causar uma redução uterina, mas eles geralmente não são usados por muito tempo, porque o uso prolongado deles pode causar osteoporose. Então, tem que ter cuidado com o uso prolongado, às vezes, desses análogos. Uma vez excluído o tratamento medicamentoso, a gente parte... E o tratamento medicamentoso a gente nunca conduz isoladamente, tá? A gente sempre conduz junto com o ginecologista, porque eles são especialistas maiores nessa parte do tratamento. Além do tratamento com remédio, tem as opções cirúrgicas. E aí as opções cirúrgicas são a esterectomia, né, que é a remoção do útero, e a miomectomia, que é uma cirurgia mais para remoção do mioma. E aí a miomectomia tem diversas vias, pode ser esteroscópica, né, por uma esteroscopia, pode ser por laparoscopia ou cirurgia aberta convencional. E aí quem realiza é a equipe da ginecologia. E como uma opção menos invasiva, a gente tem a embolização, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência a tentar preservar o útero, né? Por uma série de motivos a gente tenta, quando possível, preservar o útero. Então, seja realizando a embolização ou, em alguns casos que é possível, a equipe da gineco realiza a miomectomia, mas tentar evitar a esterectomia, né, que a gente sabe que até hoje é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, né, e a principal causa de esterectomia no mundo são miomas uterinos. Legal. E aí aparece, então, a embolização como uma grande possibilidade que traz, menos... Não sei se menos invasivo é a palavra certa, mas é menos complexo do ponto de vista, principalmente, eu sei que há uma complexidade muito grande na execução do tratamento, é uma cirurgia, mas para o paciente. Porque também a gente, aqui estou falando das mulheres em geral, não tem tempo nem de planejar um procedimento como esse. E às vezes isso é prolongado e arrastado na vida da mulher, porque em que momento vai fazer isso? Nas férias? Então, você tem que cuidar da saúde ali na hora que você queria passear, porque compromete uma cirurgia maior. Imagina, tem toda uma questão quando é necessário fazer a retirada do útero, uma questão que mexe até com a parte psicológica da mulher, né? Então, parece que eu entendo a embolização como um tratamento muito vantajoso perante as outras possibilidades. Mas qualquer mioma pode ser tratado com embolização? Sim.
Perfeito, suas colocações. E isso é um ponto muito importante. O efeito dos miomas uterinos sintomáticos na qualidade de vida da mulher é muito importante. Existem alguns estudos, tem um estudo com 1.000 mulheres que responderam um questionário, e o efeito é tão importante que 30% delas responderam que já chegaram a faltar no trabalho por conta de sintomas relacionados aos miomas uterinos, e 1/4 dessas mulheres afirmaram que sentem que os miomas as impedem de alcançar o seu potencial profissional. Então, isso impacta na vida pessoal. A gente sabe que miomas que causam sintomas, principalmente dor, eles estão mais relacionados com ansiedade, com depressão, com violência autoinfligida. Então, isso tem um impacto emocional nas mulheres que sofrem disso muito grande, né? A esterectomia também tem um efeito, né? Ela leva a um aumento da qualidade de vida, sem sombra de dúvida, porque é muito melhor fazer uma esterectomia do que ficar com esses sintomas. Porém, a esterectomia não é um procedimento que não vai ter seu lado negativo também, suas complicações. Então, se tem um risco aí, aumenta um pouco a chance do ponto de vista negativo, psicológico para a mulher. Também aumenta um pouco o risco de ansiedade, depressão. Tem um papel na estrutura do assoalho pélvico. Então, às vezes, a remoção do útero aumenta a incidência de incontinência urinária, prolapso. Então, também tem um papel importante ali, ele faz parte da sustentação ali do assoalho. E além de umas outras situações que são menos comuns. Mas a gente sabe, tem um estudo de segmento longo, com milhares de pacientes, por 20 anos foram acompanhadas numa cidade americana. E os autores observaram que as mulheres que foram submetidas à esterectomia, principalmente aquelas com menos de 35 anos, elas têm uma chance maior de ter doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca, por motivos que não fazem parte do escopo do trabalho. Então, há umas especulações de alguns efeitos que podem levar a isso, mas eles observaram essa incidência maior naquelas mulheres que foram submetidas à esterectomia, além de alguns tipos de câncer que aparentemente são mais frequentes em mulheres que foram submetidas à esterectomia, como cânceres de pelve renal, cânceres de células renais. Quem que pode fazer a embolização? Todos os miomas sintomáticos, tá? Então, antigamente tinha alguns critérios de exclusão, então é um procedimento relativamente novo. Tem décadas já, mas para a gente décadas é pouco tempo, porque a gente tem que acompanhar durante muitos anos para ver o que vai acontecer. Então, antigamente tinha uma preocupação com alguns miomas mais pediculados para dentro da cavidade ou para fora da cavidade, que eles poderiam destacar. Hoje em dia não existe mais essas contraindicações. Então, qualquer tipo de mioma pode ser tratado com embolização, tá? Qualquer localização no útero. Os critérios que a gente elimina essa paciente para embolização são, obviamente, infecção da região pélvica, então está contraindicada a embolização até o tratamento adequado dessa infecção pélvica, gestação, por motivos óbvios, e suspeita de malignidade. Então, se tem suspeita de ser uma lesão maligna com algum componente de malignidade, então está excluída a possibilidade de embolização. Fora isso, as outras contraindicações são todas relativas e podem ser contornadas de alguma maneira. Distúrbio de coagulação pode ser controlado, alergia a contraste, a gente faz preparo para o contraste, então tem algumas maneiras. As únicas contraindicações hoje em dia absolutas são essas 3 primeiras que eu falei. Você falou do contraste. Então, como é feita como é essa cirurgia? Como é esse procedimento? Você precisa para fazer a embolização, de algum exame extra, além daquele que já diagnosticou o mioma? A gente sempre faz ressonância para todas as mulheres. A gente faz ressonância, né? Antes. De ressonância. Tá. Muitas vezes, para o tratamento, para fazer esterectomia ou miomectomia, não se faz, porque vai ter a cirurgia, você vai tirar a peça e ir para o anátomo patológico. Como na embolização a gente não tem essa peça, a gente precisa ter certeza que é mioma, que não é um câncer. Então, a ressonância ela faz essa diferencial. A ressonância ela confirma o diagnóstico, exclui a possibilidade de neoplasia. Então, todas as pacientes que
faz a embolização, a gente faz antes ressonância magnética do útero. E aí vai para o procedimento. E aí o procedimento, como é que ele é feito? Né? Ele é feito na sala de hemodinâmica, no hospital, dentro do hospital, na sala de hemodinâmica. Então a gente entra no vaso, acessa a circulação do corpo. Como que a gente acessa a circulação? Geralmente por uma punção numa artéria que chama femoral, que fica aqui na virilha. Ou aqui pelo punho, pela artéria radial. Entramos na circulação, a gente vai com o catéter navegando pelos vasos até chegar nas artérias que alimentam o útero, que alimentam os miomas. Chegou lá, a gente joga pequenas partículas de um polímero sintético que vão fechar a circulação. Então vai fechar a circulação desses miomas, vai fechar a circulação dessa região e isso vai causar uma isquemia. A gente vai causar, entre aspas, um infarto do mioma e aí com o tempo ele vai regredir de tamanho. Tá, e aí, então, esse é o procedimento. A embolização, então, significa isso. Não exclui a possibilidade de ter um novo mioma, não naquele lugar, porque já aconteceu a morte daquele pedacinho, mas em outro. Sim, não impede. Ele pode, o mioma ele não desaparece, ele diminui de tamanho. Perfeito. E o útero diminui de tamanho. Então, a gente tem uma redução em torno de 50% do mioma, de tamanho do mioma, e uma redução em torno de 50% do volume uterino. Então, o útero diminui mais ou menos 50%, em média. Isso não exclui que possam aparecer outros miomas ou que esses miomas que diminuíram 50% ao longo da vida possam crescer de novo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Miomas grandes. E aí, vou te falar com honestidade, não sei o que é grande em centímetros para ser colocado, dado esse adjetivo, né? Mas vou usar aqui. Perguntas chegam sempre a respeito disso. Eu tenho um mioma muito grande, a ponto de abaular a barriga. Isso então, acontece. Uma pessoa que é magra, ganhar uma barriguinha porque o mioma está tomando esse espaço ali. Então, o útero está maior, como se tivesse um bebê. Pessoas que passam, às vezes, por grávida na rua. Sim. Né? Então, quantos centímetros que é grande? E se um grande também pode ser tratado com embolização? Antigamente, a gente considerava um limite de 10 centímetros. Então, as normativas antigamente eram acima de 10 centímetros, não faz embolização, vai para outro tipo de cirurgia muito grande. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso já caiu por terra, miomas grandes, miomas maiores que 10 centímetros, a gente emboliza com resultados equivalentes, ótimos resultados. Úteros muito grandes também dá para embolizar. Sabendo que eles vão diminuir 50%. Então, eles não vão voltar, muitas vezes, ao tamanho normal, mas eles vão diminuir e melhorar os sintomas. Já dá mais qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Com a menor comorbidade ali, às vezes alguém que não pode se submeter a uma cirurgia maior. Sim. Tem isso. E aí, isso. O que a gente tem de resultado, mais ou menos 90% das mulheres vão ter cessação do sangramento, vão parar o sangramento. Tá bom. Então, a taxa de sucesso com relação aos sintomas hemorrágicos é em torno de 90%. Com relação aos sintomas compressivos, gira em torno disso aí também, 85% a 90% de resolução dos sintomas pós-embolização. E com essas reduções de volume que eu tinha comentado. Isso vale para os miomas muito grandes, para os miomas menores, úteros muito grandes ou menores. Tá? Convênio cobre a embolização? Como que está isso hoje? Não, cobre sim. Cobre. Já faz alguns anos, está no rol da ANS, então a gente não tem problema para autorização. A gente às vezes tem algumas dificuldades com miomas muito grandes, porque a normativa, como é antiga, ainda causa às vezes limitações pelo tamanho, quando os miomas são maiores que 10 centímetros. Mas fora isso, a gente não tem problema para autorização. Estou sempre perguntando como se só tivesse um mioma, mas agora você usou no plural. É possível fazer uma abordagem, então, para quem tem muitos miomas, já aborda sim, trata todos. trata o útero inteiro. Trata tudo. Tá. O mais comum é ter mais de um. O mais comum é ter mais, né? No SUS não tem. Poucos lugares fazem no SUS. Poucos lugares. O material, né? Além da especialidade do médico, que também acho que dá para usar uns minutinhos para falar sobre isso, também material, né? Então, muitos... A gente faz uma especialidade que chama radiologia intervencionista, né? Que é uma especialidade que trabalha com procedimentos menos invasivos para situações complexas.
E na maioria dos hospitais do SUS não tem equipes dedicadas de radiologia intervencionista. Alguns hospitais grandes, né, maiores, Hospital das Clínicas, por exemplo, tem equipes de radiologia intervencionista, mas a maioria não tem. E são procedimentos mais que tem material caro, muitas vezes, né? E isso gera uma dificuldade. Então, em alguns locais, alguns hospitais do SUS, é possível fazer embolização de mioma, mas são poucos lugares. Na maioria dos locais, ficam as abordagens cirúrgicas. Tem perguntinha do público? Vamos então saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá, a pergunta é da Dayana aqui de São Paulo. Boa tarde, meu ultrassom concluiu miomatose, volume uterino 905,4, mioma maior intramural com medida de 51/38. Apresento dor, cólica, apenas no período menstrual, com presença de hemorragia. Minha ginecologista indicou histerectomia. Tenho 40 anos e sem filhos. Obrigada, Dayana. Dayana, a embolização é uma opção para o tratamento da sua doença, tá? Então, ela tem um útero grande, 900 centímetros cúbicos, é um útero bastante grande. É um mioma, pelo que eu entendi, de mais ou menos 50 milímetros, né? Que dá uns 5 centímetros. Eu falei uma coisa que era com e era sem, né, Rô? Sem Volta sangramento. Lá pra mim, sem hemorragia. Sem viu? hemorragia. Eu li errado, obrigada. E com sintomas álgicos, né? Ela tem dor no período menstrual. Então, sim, a embolização é uma opção de tratamento para você que preserva o útero, né? Isso é uma coisa que é uma frase que a gente gosta de usar, preservação uterina, né? Com a preservação do útero e muitas vezes a preservação da fertilidade. Então, pode ser uma opção. É uma opção, sem dúvida. Isso precisa ser falado. Acho que uma das coisas que mais me deixa assim, com o coração doído é alguém que foi levado, de repente, a fazer uma cirurgia maior porque não foi apresentada uma outra opção, né? Então, ainda que a pessoa precisasse pagar esse procedimento, ainda que ela não conseguisse a cobertura ou através do SUS, saber, né? Porque aqui a gente está falando, eu não sei se ela quer ter filhos, ela só contou que tem 40 anos e não tem filhos, mas enquanto há útero, há possibilidade de gestar, né? Com material próprio ou não vem ao caso. Me chateia isso, de repente não ser dada essa, porque aí ela vai fazer uma escolha e ela vai pôr um ponto final em alguma questão. A escolha vai fazer ela, né, às vezes precisa renunciar a algo, mas quando ela não sabe, Sem então dúvida. ela é levada a fazer uma cirurgia que é maior e mexe demais com a mulher, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E existem alguns trabalhos, a Sociedade Americana de Radiologia Intervencionista, alguns anos atrás, fez uma pesquisa pública, e se chama Fibroid Fix, deve ter na internet se alguém quiser procurar. Nessa pesquisa eles chegaram à conclusão, veja, lembra que a gente comentou no começo, o mioma dá até 70% das mulheres, então é muito comum. Nessa pesquisa deles, eles concluíram que 60% das mulheres não sabem que existe embolização. Não sabem que existe embolização, sequer que existe embolização. Aí continua a pesquisa, várias coisas que eles perguntaram lá. Aí das mulheres que têm mioma, que tinham mioma, e sabiam que existia embolização como alternativa de tratamento, só 1/4 delas, 25%, descobriu da embolização pelo ginecologista. A maioria descobriu pela internet, ou assistindo programa, Aqui, a gente ou tá aqui pra porque isso. meteu um Google lá, ou descobriu de outra maneira. Então, acho que é isso que você falou. As mulheres precisam ter todas as opções, precisam ter as informações divulgadas, né? Precisam saber, se tem esse tratamento, se tem esse tratamento, se tem esse tratamento, discutir com o médico e chegar à conclusão de qual que é o melhor tratamento para o caso dela. Porque esse caso da Daiane, a gente pode ter 3 telas aqui com o mesmo quadro igualzinho de 3 pacientes diferentes. Para uma, pode ser que o melhor tratamento seja a embolização, pela realidade dela. Para outra, pode ser que seja a miomectomia. Para outra, então Pode ser que seja até a histerectomia. Tá. Então, as realidades são diferentes, mesmo que o caso às vezes seja igual, parecido. Então, a pessoa precisa ter essa informação. Quantas vezes a gente não atende paciente que fez histerectomia que nem sabia que tinha opção de preservar o útero. Às vezes, mulheres que têm desejo de... Isso não é o fundamental. Você pode não querer ter filho, mas querer manter o seu útero. Sim.
Mas quantas mulheres que querem, talvez, ter um filho no futuro e tem que fazer esterectomia porque nem sabe que tem outra opção, que às vezes pode preservar esse útero e a fertilidade. Essa informação precisa chegar, né? Ela precisa ser passada. E eu acho que o ginecologista tem que ter esse papel. Ainda que não seja ele o executor dessa técnica, ele pode não saber os pormenores, mas diga que tem essa possibilidade. E tem alguém sempre para indicar, para passar, né? Para que essa pessoa possa passar em consulta e tirar as dúvidas também. A gente não trabalha com a honestidade, a ética médica, então é isso que a gente acha que deve acontecer, né? Para que a pessoa possa ou escolher o que ela deseja ou estar mais certa de que aquilo de fato é o melhor para o caso dela, né? Mesmo quando fui contrariada, não era o que eu queria, mas fui convencida de que isso era o melhor, né? Vou deixar os contatos, doutora, você está convidada a voltar aqui. Obrigado. Tem muita coisa para a gente conversar de embolização, não é só para miomas também, então volte para a gente abordar mais sobre embolização e as outras aplicações da embolização. O Instagram do doutor é @RafaelNCavalcante, Rafael N. Cavalcante. O WhatsApp é 11-9-4520-6697. O site é rafaelnoronhacavalcante.com. Volte sempre, doutor. Obrigada. Obrigado, um prazer. Obrigado pelo convite. Adorei aprender com você. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, tá muito em alta as crianças utilizarem maquiagem, mas você sabia que a gente tem que observar se essa maquiagem é apropriada para o uso infantil? A gente vai entender os detalhes no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de maquiagem infantil. O que a gente deve se atentar, o que a gente deve buscar aí na hora de adquirir uma maquiagem para o uso de crianças. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11-3337-5886. Nossa convidada é a doutora Lúcia Albanês. Ela é advogada especialista em direito sanitário. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Por um tema que está cada vez mais em alta, porque as crianças, cada vez mais, assim, antenadas, espertas, com as redes sociais, até algo que chama a nossa atenção negativamente, né? Criança de 7, 8 anos fazendo rotina de skincare nas redes sociais, né? E aí, às vezes, o produto que não é para criança, né? Exatamente. Aqui a gente vai falar de maquiagem, que também acontece, porque a maquiagem da mãe está ali à disposição. E aí a mãe às vezes pega uma que não usa tanto e entrega para a filha usar. E tem muita maquiagem que parece que é destinada à criança, mas que parece que eu entendi já um pouco na mudança do bloco, que só parece que é tudo direitinho para criança, mas ela pode estar sendo vendida como brinquedo. Doutora, quanta coisa, quantos pormenores que a gente nem imagina. A gente é levado a achar que um batom, um kitzinho de sombras que tem as princesas, tem um apelo infantil, que, claro, eu imagino, é certificado para uso infantil, não é? Nem sempre é. Nem sempre. Pode não ser. Pode não ser, exatamente. O problema é que quando a gente vê lá a princesa, uma bonequinha, a gente acha que imediatamente, olha, é para minha filha. Até nossos filhos, né, as nossas filhas, no caso, elas nos levam a comprar esse tipo de produto porque vê ali na loja de brinquedos e quer adquirir, quer comprar. E nós acabamos comprando porque filho, ele tem um poder de persuasão muito grande, né? E também porque eu falei da maquiagem da mãe que tá ali disponível, né? Então pensar, por exemplo, em sombras, que acho que é o que mais chama... Batom e sombra, né? Que chama mais atenção, assim, que a criança... Base, não tem para criança, claro, não precisa, né? Mas a gente quer comprar esse aí, porque não vou comprar, a gente acha que tá fazendo o certo. Comprando esse que é mais coloridinho, que tá na cara, é óbvio que isso aqui é para criança. E aí, a gente não sabe que então tem que se atentar a outras coisas, porque eu imagino, né, comprando esse produto, a gente imagina que isso foi testado, isso está aprovado, isso é legalizado para ser vendido como maquiagem, porque que não vai comprometer a saúde ocular das crianças, Sim. porque isso vai nos olhos, né? E a criança
não tem a destreza que a gente tem. Se a gente já, às vezes, erra, né? Erra e cai o pozinho ali da sombra e a gente, né, dá ali uma afliçãozinha. Imagina a criança. Então, tudo isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Com as crianças, o cuidado precisa ser redobrado. Não é só a embalagem ser lúdica, ser bonitinha, ter personagem famosa. Não é isso, né? Não. Assim, geralmente, quando a gente compra um produto, né, de um licenciado, vamos dizer assim, essa princesa que licenciou, a própria licenciadora vai tomar os devidos cuidados de que esse produto seja realmente legalizado, porque não vai colocar o nome dela, da princesa A, B ou C, né? Um licenciado Disney, por exemplo. Exatamente. Isso aí é grande, é difícil, é caro. Essa pessoa não vai comprometer essa licença, a própria Disney não quer nada em nome da princesa que seja associado a um produto de qualidade duvidosa. Né? Um grande problema são os produtos piratas, né? Que tem muito. Comprar maquiagem para criança na internet, naqueles sites famosos, que AliExpress, Wish, que são produtos que a gente importa diretamente, né, do fabricante ou do lojista. Esses produtos eles não estão legalizados aqui no Brasil para venda. E aí a gente acaba querendo economizar e pode ser um barato que sai caro, né? E aí não tem defesa, né? Porque você comprou de fora. Eu acho isso é bem curioso. Porque também a gente compra, às vezes, que é mais barato, né? Algum suplemento, alguma coisa diferente. Ou maquiagem para o adulto também a gente compra. Então, o que é vendido no Brasil tem Anvisa. É assim que a gente fala, né? Exatamente. O que é vendido no Brasil tem Anvisa. Isso. O que vem de fora, tu pode até pagar realmente mais barato, mas você está à mercê do produto. Primeiro pelo Código de Defesa do Consumidor, né? O importador, no caso da maquiagem importada legalmente, tá? O importador ele é responsável por qualquer dano causado por aquele produto. Tanto do adulto quanto de criança. Mas a partir do momento que eu compro diretamente no site, eu estou assumindo um risco e eu não tenho para quem reclamar. Eu vou reclamar para quem? Eu vou no Procon? Reclamar Não dá. Da AliExpress, alguma coisa assim? Não tem muito o que fazer. O produto para criança, ele tem algumas características que tornam apropriado para aquela faixa etária, né? Que as crianças, elas são crianças entre... A Anvisa separa entre 0 e 5 anos, entre 3 e 5 anos, entre 5 a 12, dependendo do tipo de produto, tá? O esmalte, por exemplo, infantil... O esmalte, ele é um produto que ele tem que ser retirado com água e ele só pode ser utilizado a partir dos 3 anos, tá? São aqueles esmaltes que parecem uma cola, você tira ele facilmente, parece uma película, ou ele sai com água. Então, assim, existe uma regulamentação que trata das regras de produtos infantis, né? A maquiagem ela não pode ter um poder de fixação muito grande, também deve ser retirado com água facilmente. Então, assim, uma maquiagem que você precisa de um demaquilante já não é uma maquiagem para criança, que exige toda uma rotina de skincare pós-uso dessa maquiagem. Então, nesse caso, já não é uma maquiagem apropriada para uma criança. Não tinha lembrado do esmalte. Eu sou mãe de menino, doutora. Eu não estou por dentro dessas coisas, mas é legal. Então, tem para criança, mas a gente tem que procurar oferecer para a criança o produto certo, porque passar o nosso... Se já dá alergia na gente, né? Eu não sei se você já teve, doutora. Eu já tive um episódio de alergia por esmalte, e aí coça olhos e boca, né? Acho que essa é a reação mais comum de esmalte, alergia a esmalte. Agora tem um monte de esmalte para adulto que tem menos ingrediente tóxico e ruim, mas para criança, imagina, se pra gente dá alergia, imagina na criança. Então, e expor muito cedo também, né? Uma vez que você usa esmalte, uma curiosidade, tá? Ele altera a estrutura da sua unha para sempre, tá? Então, se você usou um esmalte... Ai, mas eu usei um esmalte quando eu tinha 15 anos e for fazer um exame... que você vai conseguir, o médico legista vai conseguir saber que você usou esmalte uma vez a 10 anos, porque ele altera mesmo a estrutura, né? Tem muitos produtos que tem tolueno, que tem algumas substâncias que são tóxicas, são cancerígenas,
Então, o esmalte é uma coisa muito, muito séria. No caso da maquiagem, a gente não tem tantos produtos tóxicos, né? Mas quando você importa um brinquedo, né? Não tem nenhuma regulamentação e, principalmente em alguns países, eles usam chumbo, eles usam metais pesados. Então, é muito arriscado a gente comprar diretamente no site da importadora esse tipo de produto para criança. E como é que a gente sabe? Aqui acho que eu vou falar principalmente com as mães das meninas, mães de meninas que estão em casa e tem uma série de maquiagens. Como é que a gente sabe se o produto que está lá em casa e você comprou pensando que era para criança, se ele é de fato legalizado para isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site da Anvisa, né? Tem um link de consulta. Dentro desse link de consulta, você vai lá procurar um ícone que está escrito cosméticos e vai ter 2 tipos de consulta, o produto regularizado e o produto registrado. No caso de maquiagem infantil, o produto ele vai ser regularizado, porque ele é isento de registro. Então, muitas empresas colocam assim na embalagem: produto isento de registro de acordo com a RDC tal da Anvisa. Só que, na verdade, nem sempre aquela empresa fez a regularização do produto. Não é porque não tem o registro que não vai ter a regularização. Tem que ter a regularização. Né? No caso de alguns produtos infantis, que não são maquiagens, mas repelentes, né? Protetores solares, eles são produtos registrados, tá? Tanto para adulto quanto de uso infantil. Mas no caso da maquiagem, hoje ela é isenta. Antigamente, mais ou menos até 2018, quando esse produto se tornou isento de registro, eles eram produtos regularizados através do registro. Agora eles são dispensados, mas a empresa ela tem que fazer uma notificação no site da Anvisa para fazer a regularização do produto. Nessa regularização vai apresentar rotulagem, formulação e a Anvisa de tempos em tempos ela faz a revisão dessas notificações para ver se aquele produto é adequado e atende mesmo à legislação sanitária aqui no nosso país. A doutora falou do link, então tem o site que é consultas.anvisa.gov.br, consultas.anvisa.gov.br. Esse é o site, você vai lá e tem o linkzinho do cosméticos, que é lá que você vai para saber dessa... Está mais ou menos no meio da página, você desce um pouquinho, vai ter consultas para várias coisas, produtos para saúde, produtos de limpeza, que são os saneantes, e os cosméticos. Clicou nesse link do cosmético, vai aparecer 2 tipos de pesquisa, produto registrado e produto regularizado, aí clica no produto regularizado para você consultar se realmente aquele produto está notificado na Anvisa e se atende toda a legislação sanitária que a gente tem aqui no Brasil. Comprei, presenteei uma criança ou tenho uma filha, presenteei, está usando, tomei esse cuidado. Esse produto deu uma alergia, uma reação. Existem alguns caminhos, tá? Um deles é a cosmetovigilância, que também é dentro do site da Anvisa, que você notifica reações adversas, né? Eventos adversos, que a gente chama. E você consegue lá notificar no site da Anvisa que você teve uma reação alérgica. E aí a Anvisa vai verificar se realmente aquele produto está de acordo com as normas, se realmente tem a formulação que foi declarada, né, pelo fabricante, porque papel aceita qualquer coisa, né? Eu costumo dizer isso, então pode ser que tenha declarado uma coisa e na verdade não seja daquela forma. O fabricante, ele vai ser notificado dessa reação adversa e ele vai ter que apresentar todos os estudos de que aquele produto é seguro, que foi um caso isolado. Então, quando você legaliza um produto na Anvisa, mesmo através da notificação, né, desse produto que é dispensado do registro, você ainda é responsável pelas informações que você prestou. Você tem que ter dentro da sua empresa os testes de irritabilidade ocular, no caso da sombra, irritabilidade cutânea e esses testes, né, dermatológicos, né, eles têm que estar dentro da empresa e a empresa vai prestar contas, né, no caso, para a Anvisa. Se for uma coisa muito assim, que causou algum tipo de dano ao consumidor, ele pode procurar tanto o PROCON quanto um advogado para que sejam tomadas as providências cabíveis quanto a esse dano que foi causado. E eu acho muito importante que se faça mesmo essa notificação. Aconteceu uma alergia, você, né, culpabilizou ali aquele produto que era o que a criança estava usando. Eu acho importante que se faça, por menor
pior que seja a situação ali que ocasionou, a pele da criança é tão fininha, né? A criança é tão sensível porque abre a possibilidade de uma empresa séria rever essa formulação. De repente, Sim. uma fórmula que tá mais antiga, hoje daria para tirar um componente que é mais alergênico. Ia ficar o produto igual, só que com a nova fórmula, trazendo menos possibilidade. Eu acho importante fazer isso. Sempre entrar em contato também com o fabricante, né? As empresas de cosméticos sempre têm um número de saque. Então, é importante você também relatar para a própria empresa que aconteceu aquela reação, porque às vezes a empresa nem tem noção e nem sabe que aconteceu aquela reação adversa e não tem como tomar nenhuma providência. Talvez a primeira atitude seja essa, né? De falar com o saque. Uma empresa séria vai levar isso adiante e a sério, né? Agora, data de validade também é algo que existe aqui no Brasil, acho que mais do que nos outros países, mas que para maquiagem, aqui a gente tá falando de maquiagem infantil, né? Talvez não seja levado tão a sério e é necessário levar, né? É importante a gente verificar a data de validade. A primeira coisa que o SAC ou que a Anvisa vai pedir é o número do lote e a validade. E como eu vou explicar que aquele produto está vencido e mesmo assim eu usei na minha filha? A responsabilidade se torna nossa. A partir do momento que eu dou um produto vencido para uma criança, eu estou assumindo um risco, né? E as crianças usam pouco produto. Os produtos duram bastante tempo, se eles não quebram, né? Então, uma menina cuidadosa vai poder usar por muito tempo e às vezes passa da data de validade. Então, ou apaga o escrito, é melhor tirar de circulação, né? É melhor comprar outro do que deixar aí à disposição e correr esse risco, né? Que a gente não quer. Assim, o que eu aconselho sempre comprar de empresas sérias. Indústrias que prezam pela qualidade, pela saúde do consumidor. Nós temos diversos fabricantes de cosméticos, de maquiagem, que são empresas realmente idôneas. Então, o mesmo cuidado que você tem para comprar para você tem que ter cuidado para comprar para as crianças, né? O grande problema que eu vejo são as maquiagens vendidas em lojas de brinquedo, tá? Que nem sempre são maquiagens. Elas são vendidas como brinquedo. E, na verdade, aquela maquiagem é para boneca e não é para criança. Nunca tinha pensado nisso. Então, tem a maquiagem que tá lá na loja de brinquedo, que ela não é para passar no rosto da criança, é da boneca. Exatamente. E, inclusive, na embalagem vai estar escrito essa maquiagem é para uso em brinquedo, ou esta maquiagem é um brinquedo. Se é um brinquedo, não é para uso na pessoa. Não é para uso porque não tem nada que garanta que aquele componente, que aquela fórmula seja adequada para uma pele infantil. Essa informação é valiosa, porque acho que a maior parte das pessoas que está assistindo a gente agora, e eu também não sabia que isso poderia acontecer, que tinha maquiagem de brinquedo, né? Vendida como brinquedo, que a empresa se isentou dessa responsabilidade porque é para passar na boneca. A boneca não dá reação alérgica, não faz reação alérgica. Exatamente. E o grande problema dessa maquiagem que é vendida como brinquedo está lá na embalagem pequenininho, tá? Nunca é grande, é pequenininho. Nas entrelinhas, escrito de uma forma bem minúscula, assim. Que quando você importa um produto com o código correto, existe um código dos produtos, que é o NMC... Não é NMC... Não tem problema, doutora, é um código. É um código, né? A nomenclatura comum do Mercosul, NCM, lembrei agora a sigla. Quando você importa um produto que seja regularizado pela Anvisa, a própria Anvisa barra aquela sua importação até você provar que você regularizou aquele produto. Então, eu vou importar uma maquiagem, eu sou um distribuidor, uma importadora grande, idônea. Eu vou importar maquiagem, na hora que eu coloco o código maquiagem, a própria Anvisa vai exigir na liberação que eu comprove que eu fiz a notificação daquele produto, que aquele produto é regularizado. A partir do momento que eu vou importar um produto com esse código como brinquedo, a Anvisa nem fica sabendo que ele foi importado. Então, não existe nenhum tipo de comprovação de que aquele produto é adequado ou não para o uso como maquiagem na criança. Ótimo. Nosso tempo acabou, doutora. Eu vou deixar aqui o Instagram, tem 2 perfis lá do Insta, @regularizacerto, @regularizacerto, e o da doutora, @luciapaula.albanês.
E o site que a gente falou, vou repetir, consultas.anvisa.gov.br. Doutora, obrigada por ter vindo, adorei esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi à ótimo, obrigada, viu? Obrigada. Pode sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre os cuidados com a pele durante a menopausa. Até já! Nós estamos de volta nesse bloco para falar sobre os cuidados com a pele durante a menopausa, entender as alterações que a menopausa traz para a saúde da nossa pele. Quais são as principais queixas da mulher que entra aí na menopausa? Excelente oportunidade para tirar as dúvidas. Nossa convidada é a doutora Kelly Pico. Ela é dermatologista, especialista em estética. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A menopausa é uma fase da vida da mulher que já gera uma série de alterações de humor, o calorão, a insônia. E existem várias estratégias para lidar com isso, então para você conseguir ter o maior equilíbrio aí. Mas, mesmo se você conseguir equilibrar, ou é que de repente tem gente que tem menos esses calores, ou que sofre com sintomas mais leves, né? Na pele acontecem mudanças significativas também, doutora? Sim, acontece muitas. Quando você tem uma diminuição do estrógeno, da progesterona, isso dá um impacto na pele, porque você tem os hormônios femininos diminuindo e também aumentando os hormônios masculinos, como a testosterona. Então, qual é a tendência? Afinar a pele, ressecamento dessa pele e também produção de sebo, aumentar a oleosidade dessa pele. Então, é contraditório você ter um ressecamento por um lado e aumento de óleo. Uma pele oleosa não é uma pele hidratada, então você tem uma desidratação e aumento de óleo ainda. Então, um desequilíbrio. É um desequilíbrio mesmo. Total da pele. E a pele da brasileira já é um pouco de mista oleosa, né? Pelo calor, né? Pode exacerbar isso, então, ainda mais? Sim, pode. Em alguns casos, você tem até acne, né? Começa a apresentar acne, pelos, pela parte do hormônio masculino, começa a apresentar pelos pela face. E aí, uma das principais queixas com relação à estética facial é o que popularmente a gente chama de derretimento do rosto, face, né? Então o rosto vai derretendo, e aí tem um acúmulo de gordura aqui mais para baixo, o posicionamento já não tá mais onde devia estar, a bochechinha cai, intensifica na menopausa isso, porque muita gente vai tranquila envelhecendo, porque a gente tá vivendo e envelhecendo, mas vai muito bem até antes de entrar na menopausa, ou no período ali que antecede um pouco a menopausa. Faz a toxina botulínica, alguma outra estratégia, associa algum tratamento, mas vai muito bem. Essa não é uma queixa tão grande. Para um outro número de mulheres, isso já é uma questão desde 30, 40 anos. Mas na menopausa, se não tinha queixa, vai ter? Vai ter muita, porque o envelhecimento é assim, acelerado. Como nós estávamos falando, né? Você tem uma diminuição aí de 20% a 30% do colágeno quando entra na menopausa. Então, o que vai ter? A gente vai ter mais linhas de expressão, mais afundamento dessas rugas, a pele vai ficar mais craquelada. Então, se a gente não fizer uns cuidados nesse momento, a tendência é o envelhecimento vir de uma vez. Hoje fala-se muito do banco de colágeno, né? Então, tanto do colágeno que a gente toma, que é algo que a gente pode fazer diariamente em casa, quanto de procedimentos que estimulam o nosso próprio colágeno. Dá para dizer que mesmo que essa queda seja mais acentuada no colágeno depois da menopausa, que quanto antes a gente começar a fazer, pensar nisso, mesmo quando não existe exatamente uma queixa, não tem uma demanda, é melhor? Como uma poupança de dinheiro mesmo? É sempre bom, né? Principalmente para quem está na perimenopausa. A mulher está chegando aos seus 42, 45 anos, é o momento exato
para fazer realmente um banco de colágeno. Isso vai ajudá-la a passar um pouco mais tranquila por esse momento. Que aí dá tempo dela estar fazendo uma revisão dos hormônios, ver a necessidade de reposição ou não de hormônios. Então, isso tudo vai ajudar aí nesse equilíbrio da pele. Como é que você faz? A paciente chega para você, às vezes tá nesse período perimenopausa, você identifica isso? Às vezes é você, a médica, que vai alertar, que o tempo passa muito rápido. Algumas vezes sim, né? porque elas vêm com queixas específicas. Elas falam, ai Kelly, minha pele tá derretendo, minha pele tá ressecando, eu tô com ressecamento vaginal, eu tô com aumento de gordura no abdômen. Aí eu já começo a perceber, o que mais? Ah, tô com insônia. Falei, então é sinais da menopausa que tá chegando, né? Aí eu alerto para elas procurarem um ginecologista, né, para estar passando e verificando isso. E com isso a gente já entra com algumas ações. Vamos fazer o bioestimulador de colágeno, vamos intensificar o botox, a toxina, vamos fazer um CO2 fracionado, um peeling, tudo para melhorar essa pele. Né? Então a gente hidrata essa pele, fazer uma hidratação, ácido hialurônico, aplicação de ácido hialurônico, é excelente. Então, tanto para rever a nossa conduta, tanto daquilo que a gente vai fazer em casa, o nosso skincare, né? Adequar, sim. E o que faz no consultório. Exatamente. Skincare em casa, eu acho fantástico quando entra com ácido em casa, nesse período, para você ter um pouquinho do afinamento da pele. Porque na menopausa muda textura de pele, tudo? Tudo, textura de pele. Então, como a gente aumenta as depressões, o skincare vai ajudar na renovação celular. Esse ácido ajudando na renovação celular. Então, onde não tinha uma ruga marcadinha, começa a marcar. Vai começar a marcar. Começa a marcar. Por isso que é importante a associação da toxina botulínica, da sustentação com ácido hialurônico, do ultrassom microfocado. Nesse momento, que é o momento mais importante para a mulher estar fazendo uma prevenção e o gerenciamento do envelhecimento dela. Não vai fazer grandes mudanças e vai fazer uma ancoragem nessa pele, uma sustentação. Gosto muito desse termo, gerenciamento do envelhecimento. Eu gosto também. É o mais adequado, né? Sim. Assim, é o termo mais adequado para lidar com isso. Eu acho que a gente tem que... Nós vamos envelhecer, se Deus quiser, mas envelhecer com elegância, com cuidados, né? Sem grandes modificações. Então, fazendo banco de colágeno, fazendo a sustentação da pele, sem grandes mudanças. Isso é um envelhecimento natural. E bonito, né? Eu acho que na fase da menopausa, para quem nunca fez nenhum tratamento estético na pele, principalmente no rosto, existe uma preocupação dessa mudança. Porque nos últimos anos, agora a gente já está revertendo essa situação, mas falou-se tanto de harmonização facial, até comentei aqui recentemente, que parece que a harmonização facial é um protocolo, um esquema de procedimentos que você faz em todo mundo igual e todo mundo fica parecido. Você fica com as mesmas características. E existe, a gente vê, né? Então, um procedimento que é feito em exagero, a pessoa fica muito inchada, né? A pessoa parece que engordou até. Sim, né? Fica um rosto deformado. E sendo que o objetivo não é esse, né? Então, dá pra fazer isso um passo a passo, não precisa fazer tudo de uma vez, porque também tem o planejamento financeiro, né? Exatamente. Vai fazendo todo ano um pouco, que a gente vai estruturando essa face. Não precisa ser grandes mudanças, não. Sim. Eu sempre fui a favor de harmonização, mas a natural, o mais natural possível. Realçar a beleza, algumas áreas que a pessoa às vezes que não tinha um destaque, uma correção. E deixando já ela sempre no envelhecimento mais lentificado, lentificar esse envelhecimento. Eu acho assim que é o mais interessante. Essas grandes mudanças, meus pacientes que vão no meu consultório não são os pacientes que querem grandes mudanças. São os pacientes que querem envelhecer bem, que estão sempre bonitos. E a grande maioria, assim, o pessoal está com 60 anos, por exemplo, e geralmente, parece que tem 50, entendeu? Esse envelhecimento, a gente sabe que ela tem 50, 60, mas está bem, está super bem. É assim que a gente quer, a gente não quer parecer 30 anos, porque tem que desmistificar isso, né, da mente das pessoas. E tanto é que quando fala em harmonização, anos que eu trabalho com isso, e o pessoal vê, não, eu vou ficar com a boca inchada, eu vou ficar com o rosto cheio. Não, gente, a harmonização é harmonizar a face. Não é esses protocolos de encher, 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 como se fosse uma bexiguinha. Né? A gente não quer isso, a gente quer deixar a pessoa bem, bonita, feliz e com o seu rosto, sem ser todo padrão, né? Que eu acho que o que é horrível
é o padrão de outras harmonizações, né? E preservar aquilo que de repente você gosta, né? Tem gente que tem um queixinho menor, que é menos projetado, às vezes daria mais beleza a pessoa fazer aquilo, mas é uma característica familiar. Eu já ouvi de muitas pessoas que, não vou fazer isso aí no rosto, não vou buscar o dermatologista para fazer os tratamentos, porque eles querem colocar queixo. E o queixinho é familiar, eu não queria tirar essa característica. Mas isso, assim, tem que alinhar o senso estético do médico com o paciente. Sim. E essa primeira conversa é fundamental para isso. E tem que falar, né? Olha, eu sei que na proporção você me recomendaria, né, fazer o queixinho, mas eu não quero fazer. E com certeza isso vai ser respeitado, né? Sim, é o certo, né? Eu gostei da palavra, senso estético. Senso estético é perfeito, é bom senso nos tratamentos. É assim que tem que ser, e respeitar mesmo a vontade. Eu já tive pacientes que realmente têm pouco, né, micrognatismo, né? E às vezes eles falam, e aí, o que você acha? Eu falo, olha, se quer fazer, a gente até faz, projeta um pouquinho, não para dar aquela projeção, só para esticar um pouquinho o queixo, só embaixo. Uma coisa discreta, não vai ficar, a pessoa vai saber o que foi feito. Porque eu já vi também o efeito contrário, de pessoas que acabam pondo demais e fica com um efeito de bruxa, né? Acaba ficando com uma cara pesada. Sai muito, Sim. né? Então tem que ter muito bom senso. E o senso estético é fundamental. Tem que estar e o afinado. médico tem que estar orientando isso, o paciente. O paciente às vezes vem preencher uma boca, eu falo, não, mas se você de repente dá uma colocadinha um pouquinho mais para cá, a sua boca volta a projetar e a gente faz uma coisa bem discreta. Isso é legal, porque o leigo não sabe Não, disso, né? às vezes acha que é só pôr. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que saber fazer aí um equilíbrio da face. Por isso que eu gosto muito do ultrassom microfocado. Vamos falar das tecnologias, então. Porque eu acho que, eu adoro tecnologia e vem como uma possibilidade aí, principalmente das pessoas que entram na menopausa e nunca fizeram nenhum tipo de tratamento, e às vezes tem alguma resistência com as agulhas, ou só fizeram a toxina botulínica, nunca fizeram nenhuma outra ferramenta, não utilizaram nenhum outro produto que fosse injetável, e aí não querem, resistem um pouco. Tem tecnologia para fazer. Tem, sim. O ultrassom microfocado aí é a melhor tecnologia que eu acho do momento, porque ele faz microcoágulos da pele, no músculo e no osso. Então ele vai grudando. Profundo, então. Profundo, ele vai grudando as regiões. Então eu consigo levantar um pouquinho, pôr nessa região, por exemplo, e grudar a pele. Então a pessoa vai ter um efeito lifting discreto. E, além disso, ele promove a estimulação do colágeno também. Ele também ajuda no banco de colágeno. O que eu acho legal também é que esses tratamentos, eles vão dando resultado com o passar do tempo. Sim, é isso? Exatamente. Fica mais bonito depois. Ela vem no primeiro dia, já dá um efeito lifting, com 60 dias aumenta a produção de colágeno e a ancoragem, então fica mais bonito ainda o rosto. E pode fazer de novo depois de quanto tempo? Aí vai depender um pouquinho da idade da pessoa. Assim, se a pele estiver bem conservada, uma pessoa que se cuida sempre, uma vez por ano. Se for uma pessoa que nunca fez nada e a pele já não está tão conservada, eu recomendo uma vez a cada 8 meses. Então nem é tanto, assim. Não. A gente sabe que é um tratamento relativamente oneroso, né? Caro. Mas não é uma coisa que você vai fazer todos os meses, né? Dá pra se organizar bem. Aí você pode sentido. associar uma coisa que eu tô apaixonada, que é o Phenol-Lite. Um peeling de Phenol-Lite associando a pele. Então ele consegue melhorar um pouquinho aquelas linhas, sabe? Legal. Aqueles quadriculadozinhos do rosto. Então a gente consegue dar uma uniformidade também na pele. Porque a gente fala muito da harmonização, né? Mas uma coisa muito interessante nos estudos mais recentes, a gente vê as pessoas que envelheceram melhor são aquelas que cuidaram bem da pele, não as que injetaram coisas. Entendeu? Então, quando você trata melhor essa pele, uniformiza toda essa linha, a pele, os poros, tudo bonitinho, envelhece melhor. Legal. Então, é bem bacana isso. Você falou de uniformizar. Lembrei das manchas. Ocorrem mais manchas quando a mulher entra na menopausa ou não está exatamente relacionado, mas é uma queixa frequente, É uma né? queixa frequente. Aí, em relação ao sol, né? Tá. Quando você tem as manchas das hipercromias do sol, aí sim pode aumentar um pouquinho, porque você tem um ressecamento dessa pele no rosto. Então, ela pode destacar mais.
Mas isso aí é conforme a pessoa abusou mais do sol ou não. Os melasmas, que são hormonais, pode ser em algumas mulheres que desaparecem, eles tendem não desaparecer, mas diminuir bem. Aí eu posso até fazer tratamentos clareadores neles e eles não voltam. Mas não dá para saber, é uma caixinha de surpresa. Você falou de fenol light. A gente sabe do peeling de fenol, o fenol profundo, que ele tem uma série de cuidados que tem que ter. Então, a pele, a princípio, dá um pouco de medo, angústia, Sim. porque fica muito feio, né? E depois, aí é um processo realmente que exige muito do corpo e dessa pele. Sim. E depois fica maravilhoso. Mas o que você está falando aqui é de um fenol diferente, light, mais leve, então. Exatamente, modificado. A gente vê a concentração, o fenol comum que a gente está acostumado tem uma concentração X, essa concentração um pouco menor. Então ele vai ter uma ação, por exemplo, no outro a gente vai até derme, quase derme profunda. Esse a gente vai até uma derme superficial. Então você alcança menos ali Exatamente, a profundo na profundidade. pele. Exatamente. E a vantagem, no fenol comum, você vai até um fototipo 3, que é uma pessoa que às vezes bronzeia, geralmente aquelas pessoas mais claras que queimam sempre a pele. No fenol light, a gente consegue ir até quase um fototipo 4. Uma Abrange pele mais pessoas. Exatamente, abrange mais pessoas. Tá. Aí o que eu tenho feito no consultório, aplico o fenol light, dali 2 meses reaplico de novo outra sessão. Aí a pele dá uma renovada muito boa. E você tá Sem falando... dar diferenças de mancha. Isso que eu ia perguntar. Né? Então, você está falando de uma aplicação na pele toda, porque do fenol profundo eu sempre vi uma aplicação rosto todo, Sim. full face, né? E no fenol light você pode aplicar em regiões ou é também recomendado que faça o Pode rosto fazer o rosto todo, mas a gente pode às vezes aprofundar alguma região. Por exemplo, perioral, aquelas linhas, né? A região dos olhos. A gente pode fazer só nessas regiões também. E não fica manchado, não dá uma diferença, assim? Não. E além de tudo isso, tem uma recuperação boa. Não é aquela recuperação, assim, mais traumática, né? Do fenol comum, que você tem que ter... É como se fosse uma queimadura mesmo. Então, você tem que ter cuidados de tratamento de uma queimadura. Tá, então são várias estratégias que tem hoje, que dá para fazer em consultório, o fenol Sim. light, avaliando a necessidade em pele até fototipo 4, você falou. Então você isso. atinge mais pessoas. Mais pessoas. E esse fototipo 3, 4, ele costuma ter mais mancha mesmo, não? Sim, já tem uma tendência à mancha. Por isso que é um fenol que a gente pode entrar com bem menos riscos. E a gente vai controlando, acompanhando o pós, né? O que eu vejo dessa fase da mulher, da menopausa, é também até aqui, cobrir o que não me agradava com maquiagem e tudo bem, porque tinha disposição para fazer essa maquiagem, porque isso fazia sentido. Às vezes nem foi atrás de fazer um tratamento para uma mancha que já estava lá, mas cobriu com maquiagem uma vida inteira, deu tudo certo. Aí, quando entra na menopausa, parece que alguma prioridade muda, né? E aí você fala, não, peraí, agora eu não quero precisar usar a maquiagem, eu quero usar se eu quiser. Tem isso de uma busca também por uma estética facial, e não só facial, também falando de pescoço, colo, as mãos, Nossa, né? Sim. Corpo todo, mas aqui, já que a gente tá falando principalmente de rosto, colo, pescoço e as mãos estão nesse combo, né? Existe isso de, olha, cansei, doutora, eu não quero mais ser refém da maquiagem. Eu quero usar quando eu quiser para ressaltar aquilo que eu já tenho de melhor. Eu não quero ficar presa nisso. Existe porque a mulher já está bem com ela mesma. A gente, com a maturidade, você começa a se aceitar mais e se sentir melhor. Então, a gente quer tirar as amarras, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, tendo que pôr maquiagem. Então, ela quer se sentir mais à vontade quando chega uma idade, né? E aí, elas vêm mesmo para fazer tratamentos para se sentirem melhores. A gente faz bioestimulador de colágeno nas mãos, pescoço, no colo, faz CO2 fracionado. Tem vários tratamentos bem bacanas para estar oferecendo para essas mulheres e elas se sentirem bem, né? E são mulheres que se cuidam, geralmente são mulheres que usam filtro solar e elas vão usar um ácidozinho à noite, né? Então, são mulheres que já se cuidam. Hoje a gente tem... São, então, essas mulheres que sofreram, né? Pensar as mulheres que estão entrando, já estão na menopausa hoje.
tem um dano acumulado do sol, porque de uma infância que não tinha essa informação, uma juventude que não tinha esse acesso a essa informação, mas usando hoje. Então você já parte de um lugar que tá tudo bem, que está usando filtro solar, está fazendo muita coisa já, né? Filtro solar, uma boa alimentação, eu acho muito importante a alimentação, uma alimentação não inflamatória, sabe? Menos leite, menos açúcar, menos glúten. Isso também pesa muito a alimentação. Cigarro, a grande maioria já não está mais fumando, muita gente não fuma mais hoje em dia, né? E um skincare bom, isso é muito importante. E uma hidratação de dentro também, né? E a suplementação de antioxidantes, vitamina E, vitamina D, a vitamina C, o colágeno, né, Verisol, né, o Reverastrol. Os antioxidantes são fundamentais aí para ajudando nessa pele mesmo, para o envelhecimento dela, porque você melhora uma oxigenação. Quando você melhora as artérias, por isso que eu acho tão legal os antioxidantes. Você melhorou essas artérias, que vão oxigenar a pele, a superfície, você tem uma melhora dessa pele, a pele fica mais bonita. É isso que dá o impacto e dá a diferença. Existe a busca por um aspecto mais descansado, né? Sim. E eu acho que eu entendo como aquilo que você falou de um envelhecimento mais elegante, uma coisa mais suave, mais tranquila. Eu acho que é isso que às vezes a gente chega no consultório e pede, né? Eu queria parecer mais descansada, parecer mais leve, acho que é isso, né? É isso, assim, bem mais tranquila. Eu acho que é a maturidade mesmo. A mulher vem o combo, né? Vem menopausa, vem a maturidade, vem tudo, então ela se liberta. E aí ela acaba optando mesmo por tratamentos que a deixam bem, né? E com escolhas boas, né? Isso que é importante. Uma outra coisa muito interessante é na vida sexual dessa mulher também, que você também tem as mudanças nessa região, né? E aí, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o CO2 fracionado para fazer nessa região da vagina, da vulva, para também estar melhorando. As mulheres, hoje em dia, se preocupam com o corpo todo, que é isso que é bem bacana. Muito legal. Pálpebras são uma questão na menopausa, porque já é uma pele tão fininha, e aí tanto pálpebra superior quanto inferior. E aí aqui assim, quando é que há uma indicação cirúrgica para fazer blefaroplastia e o que a gente deve fazer para retardar isso ao máximo? Bom, para retardar, a gente costuma, eu gosto de associar ultrassom microfocado e CO2 fracionado. São dois tratamentos que um complementa o outro na região de pálpebra superior e inferior e a gente consegue retardar essa flacidez, esse envelhecimento, até 20% a 30%. Quando se torna cirúrgico? Se torna cirúrgico quando começa a pesar mesmo. Ela sente o peso e começa a incomodar a visão. Aí é o caso de ser cirúrgico. Só que eu sempre recomendo às pacientes, eu não faço, às vezes eu indico algum amigo e tal, mas que façam a partir dos 50 anos. Nunca tão cedo. Porque antes, o envelhecimento é contínuo. Se ela faz muito cedo, essa pálpebra vai envelhecer em 10 anos de novo e ela vai precisar fazer outra vez. E isso acaba deformando, então eu não acho tão legal. Então eu sempre oriento meus pacientes, tenta segurar o máximo possível de tempo para fazer uma bléfaro. Muitos produtos são voltados para a área dos olhos. A gente tem que ter no nosso skincare sempre um produto para a área dos olhos ou tem uma idade em que a gente não consegue mais fugir desses produtinhos? Então, depois dos 40 anos é o ideal, né? Porque são produtos mais específicos para a pele, que essa pele realmente, como você falou, é mais fina, né? Então é importante a partir dos 40 anos pelo menos. Mas antes não, antes você pode estar usando o mesmo produto. Tá. Alguma questão com relação à tolerância dessa pele? Então, uma pessoa que usava muito bem determinada categoria ali de produtos e até mesmo protetor solar. Sempre usou, não teve problema nenhum. Aí, com a mudança da pele na menopausa, pronto, tem que mudar o protetor que sempre usou, porque aí escorre nos olhos e você tem questões que você não tinha antes. Exatamente, aí o indicado é mudar. Particularmente com as minhas pacientes, eu já mudo um pouco os cremes. A cada 6 meses, pelo menos, eu acabo mudando as fórmulas para elas. A pele acostuma? Acostuma. É igual o shampoo também, né? Shampoo também é a mesma coisa. O cabelo acostuma. E falar em cabelo, menopausa tem que tomar muito cuidado. Então vamos partir aqui pro
finalzinho do bate-papo falando de cabelos, que também é uma área da dermatologia. Sim, né? a tricologia. E existe mudança na haste do fio também, né? Mudança na haste do fio, e porque ele vai afinando esse fio. Como a gente vai perdendo os hormônios femininos e ganhando, não é que ganhando, aumentando o masculino, também a parte masculina fica como se fosse do homem. O homem não começa a ter perda de cabelo na calvície com 40, 50 anos. Na mulher, ela começa a afinar esses fios e ficar um pouquinho mais ralos. Por isso que é importante também estar olhando para esse couro cabeludo, para o cabelo dela, para ver como tá. Não é só a mudança do fio, é também aqui na região do couro. Alguma entrada, Isso, aquela rarefação. pode começar. Não são todas, algumas realmente vêm de forma forte, né? Então, nesses casos, a gente entra com medicação oral e também com aplicações no couro cabeludo para ela não ter grandes quedas. É muito importante para a mulher olhar tudo. É do couro cabeludo até os pés, a menopausa. A gente tem uma mudança, né? E essa mudança, para não ser tão traumática, o ideal é acompanhar mesmo no gerenciamento do envelhecimento dela com o médico. Vou encerrar nosso bate-papo deixando aqui os contatos da doutora. Então, o Instagram é @clínica doutora Kelly Pico. @clínica DRA Kelly Pico, o Instagram da doutora. E tem WhatsApp. Tem WhatsApp 11 98943 3375. 98943 3375. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Adoro te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço sim, a oportunidade. Seu programa é maravilhoso. Espero que... voltarei. Espero que todos tenham aproveitado aí as dicas aí. Com certeza, porque a gente quer, quem não está na menopausa, quer chegar. Isso significa longevidade. A gente quer viver muitos anos na menopausa. Sim. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu nos acompanhar. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.